E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês, para dar uma dica na verdade, e já aproveitar e fazer mais um videozinho instrutivo, né? Dentro do meu conhecimento, lógico, né? Não tenho pretensão aqui de dizer que eu sei tudo, né? Passar aquilo que eu aprendi ao longo dos anos para tentar ajudar aí, especialmente um amigo meu, Fred Barbosa, né? Fred, esse vídeo aqui inicialmente é para você, tá? Respondendo as tuas dúvidas e também para servir de conhecimento geral para a galera aí que tá me assistindo e tal. Aqui eu sempre agradeço aí o prestígio, tá bom? Bom, hoje então nós vamos falar sobre o dínamo, né? Parte elétrica do carro, né? Eu confesso para vocês que parte elétrica não é o meu forte. Eu tenho um grande medo, temor de mexer com eletricidade em carro, criar um curto-circuito ou coisa parecida, né? Mas, vamos dizer assim, a parte básica dela você tem que acabar dominando, né? Para você ter certeza se está tendo algum problema ou não, se você pode agir por conta própria, ou você tem que confiar, vamos dizer assim, a resolução desse problema para um profissional, né? Então, na verdade, assim, falar basicamente aqui, o carro, ou a parte de dínamo e alternador, né? No Volkswagen, por exemplo, quanto mais antigo o carro, mais fácil se encontrar um dínamo nele, né? E quanto mais moderno, mais fácil encontrar um alternador. O alternador hoje ele está presente em todos os carros, ele virou, vamos dizer assim, o equipamento standard, padrão, né? Dos automóveis aí atuais na parte de geração de corrente elétrica, carregamento de bateria, né? E, vamos dizer assim, para alimentação também, todos os sistemas elétricos dos carros, que hoje em dia são cada vez maiores, né? Cada vez mais complexos, né? Devido à modernidade e, vamos dizer assim, a tecnologia embarcada dos carros, né? Mas antigamente, nós estamos aí falando de 30, 35, 40 anos atrás, né? O mundo já tinha bastante tecnologia, mas os carros eram mais simples, especialmente os carros brasileiros, né? E, no nosso caso, o que interessa para nós, linha Volkswagen, né? Então, assim, a maioria dos carros você vai encontrar com dínamo, certo? O dínamo é um cilindro, né? Vamos dizer assim, propriamente dito, é um cilindro de aço, né? Onde lá dentro tem elementos elétricos, né? Então você tem aqui, por exemplo, essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é o eixo principal do dínamo, chamado induzido, né? Ele rotaciona aqui, né? A velocidade, vamos dizer assim, a mesma velocidade que o motor vai estar trabalhando, ele vai estar trabalhando aqui no dobro praticamente, né? Porque o virabrequim tem uma polia de um tamanho e o dínamo tem a polia na metade desse tamanho. Só que essa polia menor, ela dobra a rotação, né? E essa pecinha aqui em conjunto dela, é responsável por gerar carga no carro. Então, dentro do dínamo você tem esse eixo aqui induzido. Você tem também aqui, ó, as bobinas de campo, né? Olha só como é que é um negócio aqui, ó, bem estranho, né? Enrolado num papel, tipo um esparadrapo, né? Então você tem as bobinas de campo, fica uma em cima, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a mágica aqui, ó, e uma embaixo, certo? Mais ou menos assim, né? Assim. Então quem lembra das aulas de física no colégio, né? Por exemplo, eu sempre fui péssimo em exatas, mas conceitos básicos a gente acaba absorvendo, né? Isso é que é importante para a vida. Conceito básico da coisa. Você tem campo magnético aqui, porque você tem uma corrente positiva e outra corrente negativa. E isso aqui rodando, esse induzido rodando, você tem a manutenção da carga conforme o giro do carro, certo? Aí o que acontece? Muita gente às vezes vamos dizer assim, reclama que o carro não está dando carga suficiente, né? E já acredita a culpa ao dínamo. Ah, eu vou arrancar fora essa porcaria desse dínamo, vou botar um alternador. E hoje a maioria dos alternadores que você encontra são alternadores chineses, né? Ou remanufaturados. A qualidade é um pouco duvidosa, apesar dos chineses estarem copiando a tecnologia ocidental, a qualidade de componentes e a qualidade de manufatura deles, eu particularmente sou bastante cético a respeito, não gosto muito. Eu prefiro muitas vezes usar uma peça desta, que é Bosch, tá? Original, fabricada no Brasil por mão de obra brasileira, com tecnologia europeia, né? Alemã, no caso da matriz da Bosch, que pode durar aí seguramente 30, 40 anos, às vezes, sem dar um problema. Basta que você, né, leve a sério ou observe os pequenos pontos que podem dar algum problema, né? Então agora eu vou mudar a câmera de posição, vou começar a mostrar aqui no motor para vocês as partes principais do dínamo, né? Onde você poderia estar verificando onde que isso dá problema no teu carro, problemas de carregamento, de corrente, né? Para você ficar mais atento assim e, vamos dizer assim, aprender um pouquinho mais, né? E quais as possíveis soluções ou quais os pontos de verificação que você poderia tá pedindo para um autoelétrico, né, um eletricista ou mecânico da sua confiança tá observando, tá bom? Bom, então nós estamos aqui olhando para o motor, certo? Motor Volks, já bem conhecido, né, de quem curte, né, de quem conhece.
Então nós estamos olhando para o dínamo aqui, ó. Aqui está o nosso amigo, certo? A ligação elétrica dele, né? Basicamente ali, ó, positivo, negativo, alimentação principal, né? Qual é a diferença aqui do dínamo em relação ao alternador? O dínamo geralmente é mais liso, mais, né, fino, né, mais simples, porque ele só tem aquele eixo interno ali, as bobinas de campo e a parte de rolamento dentro, né? Mas ele tem um componente que é obrigatório, que é esse aqui, ó. O regulador de voltagem, certo? Isso aqui nada mais é do que uma chave disjuntora, né? Que ela limita, vamos dizer assim, a voltagem da carga ao máximo que o sistema tolera. Então, se nós temos um carro de 12 volts, o limite vai ser 14. Então, o que acontece? Você pode estar dando bastante rotação aqui no motor, acelerando o carro. Isso aqui, como eu falei, vai girar em conjunto com a polia do virabrequim, certo? Por isso que nós temos a correia. Lá embaixo a polia do virabrequim, aqui a polia do dínamo, né? Metade da rotação dela, né, metade do tamanho, desculpa, ela acaba dobrando a rotação aqui para o dínamo, para gerar bastante carga. E no caso do Volks, claro, engenhosamente feito, aqui dentro você tem a ventoinha, né, a ventoinha que além do dínamo servir de carregamento e geração de corrente, ele também segura o ventilador da ventoinha para refrigeração a ar desse sistema, né, do motor. Então assim, ele cumpre uma dupla função aqui no caso, né. Você precisa desse reguladorzinho aqui para dar o limite, né, de carga, né. Então, ou seja, ele vai chegar perto dos 14 volts, ele vai bloquear para você não ter uma sobrecarga elétrica. E isso dá, vamos dizer assim, curto-circuito, queimar os pontos aí de consumo do carro, queimar os aparelhos elétricos aí do teu carro. Você não quer isso, certo? Mas ao mesmo tempo, essa caixinha ali, ela não pode negar carga. Ela não pode, vamos dizer assim, não permitir que o dínamo aqui não gere a carga suficiente, né? Porque a bateria, no caso da Brasília, a bateria está no motor, a bateria está aqui, né? O dínamo ele não funciona como alternador. O alternador você liga o carro, na marcha lenta você já tem carga. No caso do dínamo você precisa de rotação para manter a carga aqui, que é consumida pelos circuitos elétricos do carro. Basicamente farol, rádio, né, equipamento elétrico, limpador de para-brisa e outros acessórios, se o seu carro tiver, né? Então você precisa do regulador. Então, muito importante que o regulador esteja em bom estado, tá? Não deixando dar excesso de corrente, nem falta de corrente. Nós falamos aqui de um carro 12 volts, a minha Brasília é 12 volts. E se você tem um carro de 6 volts? O princípio é o mesmo, muda só a voltagem. O limite da carga de 6 volts é 8, né? O regulador vai cumprir a mesma função. No alternador, essa peça aqui é menor, mais compacta e vai estar internamente, vai estar montada dentro do conjunto do alternador, né? Mas aí você pode ter esse modelo aqui ou o mecânico. Hoje em dia o padrão é esse aqui, tá? É um regulador da Bosch, feito no México. Excelente qualidade, funciona muito bem. Claro, como tudo que é eletrônico, né? Ele, a partir do momento que ele dá um problema, ele pode ser considerado descartável, né? Mas até agora essa peça aqui eu já estou usando aí praticamente há uns 3 para 4 anos, está funcionando muito bem, né? Então tá, onde pode dar problema? O regulador, que eu já comentei aqui. Na parte do dínamo mesmo, as escovas, olha aqui, ó. Tá vendo esse retângulozinho aqui, ó? É a escova, são duas, tá? Colocada a 180 graus, aonde? Vamos usar o nosso induzido de exemplo, tá? Aqui, ó, nessa parte do coletor, tá? O que acontece? As escovas, elas podem se gastar com o tempo. Como é que você descobre se elas estão muito gastas? Você praticamente não vai mais ver essa parte aqui, ó. Tá? Esse retângulozinho, ele vai estar lá para dentro, afundado, né? É sinal de que chegou o fim de vida para ela, né? Isso aqui é uma mola, tá? Isso aqui é uma mola, ela não pode fazer nem excesso de tensão e nem pouca tensão, porque ela tem que manter as escovas aqui, ó, tá? Em contato com o coletor. Aqui eu tenho duas escovas, ó, como é que elas funcionam? Eu não vou abrir no pacote, mas ó, tá? Elas ficam uma aqui e a outra a 180 graus. Tá? Isso aqui é uma peça extremamente barata e às vezes você pode estar tendo problema de carregamento porque simplesmente essas danadinhas aqui estão gastas, né? Aí você vai lá, troca, faz uma limpeza aqui com uma lixa fina, pronto, teu carro volta a carregar maravilhosamente bem, tá? Outra coisa que pode estar dando problema também é a parte de aterramento aqui dos fios, ligação, mau contato, qualquer um desses fios aqui, ó. Você faz uma verificação aqui, ó, pega uma chave 8, claro, desliga a bateria, né? Para não ter nenhum problema. Vem aqui assim, ó. Uma chavinha 8, aperta bem o parafuso por baixo. A mesma coisa nesse capacetinho aqui, ó, nessa borrachinha aqui, ó. Você vai ter também dois parafusos 8, tá? Que são as ligações. Aqui também é muito importante, tá? Esse é o D-, terminal D-, né, ó. Ele funciona como terra, né, ó, tá? Tem que estar bem firme. Tanto aqui na carcaça do dínamo, né? Você tá vendo que você tem o chicote aqui.
Ele vai passar por lá quanto aqui no regulador de voltagem, tá? Esse regulador da Bosch, inclusive, ele exige uma adaptação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Na parte do terra aqui, ó. Tá? Esse fio preto, D-, geralmente ele poderia ser aterrado junto aqui com o suporte do regulador. Mas eu peguei essa chapinha com parafuso, fiz ali um terminal exclusivo para ele, tá? Todas essas conexões, aqui também, no caso, né? Todas elas têm que estar muito bem firmes, muito bem colocadas, para você não ter nenhum mau contato, para você não ter perda de carga, né? Para você não ter uma geração inadequada de carga, né? Aí, o que mais? Correia, né? Que é muito importante, ó. Correia na tensão correta, ó, ela tem que ceder de 1,5 a 2 centímetros, tá? Tudo certinho, né? Própria parte de aterramento do carro. E claro, o mais importante, a bateria, né? Se a tua bateria estiver meio morta, dificilmente ela vai recuperar a carga, né? Então eu vou tentar agora fazer um teste com o multímetro para vocês verem como que vocês vão descobrir se a bateria tá boa ou não. Bom, pessoal, espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu tô aqui com um multímetro na minha mão, né? Multímetro, multiteste, né? É um aparelhinho bastante simples, né? Hoje em dia tá bem acessível. Você pode comprar isso aqui em material de construção, autopeça ou loja de material elétrico, né? Não custa muito caro. Isso aqui pode quebrar um bom galho aqui no carro, né? Na parte de eletricidade de automóvel, o que você vai usar basicamente aqui? A parte de voltagem, amperagem e resistência. E também continuidade, né? Que é o BIP, né? Para saber se tem fio rompido, alguma coisa. Então é uma ferramentinha legal que você pode ter em casa aí para quebrar um galho, né? E ele te ajuda a saber bastante, né? Ajuda a saber bem como é que tá a situação de carga do teu carro, né? Então no caso aqui, bateria 12 volts. Vamos botar ele na parte de voltagem aqui, ó. Faixa de voltagem 20 volts, tá? E eu vou medir ele aqui nos terminais, tá? Então deixa eu ver se eu consigo fazer de forma que vocês enxerguem a carga, certo? Vamos ver aqui, mas eu tento mostrar de qualquer maneira. Tá? Então aqui, teste inicial, claro. Coloca cada ponta de teste dessa aqui no terminal da bateria. Né, ó, deixa eu tentar fixar aqui a positiva. Ó. Tá? Aqui, ó. Então nós estamos aqui com, olha lá, ó. Vamos ver se vai dar pra ver. Opa! Não estou conseguindo fixar direito aqui. Olha lá. 12. Tava invertido, né? Desculpa aí pela falha técnica. Tô aprendendo a fazer vídeo, me perdoe. 12,64 volts, tá? Tudo bem, essa minha bateria é nova, né? Mas é a carga ideal, uma bateria em repouso, tá? Ligeiramente acima de 12 volts, tá? Então, já temos aqui a ideia de que a bateria tá boa. Se tivesse abaixo disso, se tivesse na faixa de 12 volts, para menos, provavelmente a tua bateria já estaria devendo carga. Então você tem que ver o estado dela. Às vezes o nível do eletrólito interno baixou, né? A solução química já perdeu a acidez correta, né? Ou ela foi, vamos dizer assim, ela ficou muito tempo ligada, você deve ter um relógio no carro, um rádio que esteja roubando carga, né? Então teria que verificar. A princípio aqui, então, nós estamos trabalhando com uma bateria em condições ótimas, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que reage o carro agora quando ele está ligado e o dínamo gerando carga, beleza? Então, pessoal, agora o carro está ligado. Agora vocês vão ver o dínamo em ação. Ó, motor rodando, né? Polia, ok. E carga que ele deve estar gerando é essa, ó. Ó, marcha lenta, 12,44, tá? Não é a carga ideal, mas está mantendo a carga da bateria. Aí quando você acelera, o que acontece? Olha lá, ó. A carga é variável, mas ela aumenta, ó. E nunca passa de 13,75, que é o limite, que é o que o nosso regulador comanda. Olha lá, ó. Tá? É normal que a carga do dínamo varie conforme a rotação, porque esse é o comportamento dele. Então tá aí, ó. Além de carregar, tá refrigerando o motor, certo? Então, 12,65, ó. Bateria em repouso. Pequenas quedas, porque é normal da oscilação, então é a vibração aqui do meu aparelho. Olha lá, ó. 13,74, 13,66. Tá? É isso aí. Se acontecer isso com o carro de vocês, sinal de que o dínamo tá em ordem, a bateria tá em ordem, tá tudo carregando. Ó, pessoal, indicação no painel. Quando essa luz em forma de bateria acender fraquinho assim, tudo bem. Ela tem que apagar logo que você acelerar o carro, ó. Carregou. Marcha lenta. Carregou. Marcha lenta.
tudo ok. Olha pessoal, no entanto, se a indicação no painel apontar que a luz da bateria fique acesa assim constantemente, com o carro andando, pare imediatamente. Você pode estar tendo um problema de carga ou pior, rompimento da correia, que é fatal no motor Volkswagen ar. Então essa luz de bateria acendeu, com o carro em movimento, pare no acostamento, pare onde você estiver e verifique o que pode estar acontecendo. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui esse videozinho, né? Espero que eu tenha podido transmitir com clareza suficiente aí o conhecimento que eu gostaria de passar para vocês. Então, resumindo, o dínamo, apesar de não ter a mesma potência do alternador, ele também cumpre o seu papel de carga no carro, né, de uma forma adequada, né? Basta não ser muito exigido, basta que o carro tenha equipamentos elétricos mínimos indispensáveis, né? Ele não vai te deixar na mão se você fizer a revisão básica de todos aqueles pontos, né? Então vamos começar recapitulando só para não ficar esquecido. Bateria é um deles, tá? Principal, ela já deve estar com uma boa carga, certo? Checar toda a parte de fiação, você não pode ter nenhum fio solto, com mau aterramento ou dando mau contato, né? Regulador de voltagem, muito importante, é a peça principal, porque ou ele dá muita carga ou ele não deixa carregar a bateria, né? E depois toda, vamos dizer assim, a parte de rolamento, correia, que são os acessórios dessa engenharia envolvida no dínamo, né? Bastando isso aí estar em ordem, não há motivo para você pegar raiva dele, né? Aceitar a sugestão às vezes mal dada de um auto elétrico, alguma coisa, para você colocar um alternador aí de origem duvidosa, né? Sendo que ele originalmente cumpre o papel a que foi desenhado no carro, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela paciência de vocês, né? Pelo prestígio de sempre. Fred, tomara que você resolva os seus problemas, tá? E você sabe que precisando, mesmo a gente estando a um país de distância, né? Você tá lá em Fortaleza, eu tô aqui em Curitiba, literalmente é um país de distância, né? Eu quero que você saiba que sempre pode contar comigo dentro do que eu puder oferecer, tá? E não só para você, mas como para todos os meus amigos, tá bom? Então é isso aí, eu vou aproveitar esse dia maravilhoso aí de sol, feriado, pegar o meu oclão aqui próprio, vintage, né? Presente do meu amigo Renatinho. E vou dar uma volta com a Brasa, porque hoje, afinal de contas, eu mereço e ela também, né? Um abraço, pessoal. Obrigado. Claro, sem deixar de lado a nossa parceira Belinha, né? Que adora a Brasília, né, Belinha?